Ano passado foi lançada uma biografia sobre um dos artistas mais importantes do Rio Grande do Sul em qualquer época da sua vida, que é o Renato Borghetti, o popular Borghetinho. A biografia se chama Esse Tal de Borghetinho, saiu no segundo semestre do ano passado, mas eu só li agora. Ela foi escrita pelo Márcio Pinheiro, que é um jornalista que passou por muitas redações de muitos jornais, tanto aqui de Porto Alegre quanto de São Paulo. Fez roteiros para documentários, né, inclusive para alguns documentários do Renato Borghetti. E quando o Gustavo Güttler, que é o dono, o editor, né, da editora Belas Artes, procurou o Renato Borghetti e o Marcos Borghetti, o irmão dele e produtor, com a proposta de fazer uma biografia do Renato, eles imediatamente pensaram no Márcio, porque era amigo, era próximo, tinha feito os roteiros desses documentários do Renato, que alguns deles passaram na RBS, outros foram lançados em DVD, né, feitos pelo René Goya da Estação Elétrica. O que o Renato respondeu pro cara quando o cara veio propor que ele escrevesse uma biografia foi: tá, mas e tem história para isso? E foi o grande pepino do Márcio Pinheiro. Escreveu uma biografia de um sujeito como o Renato, que não tem nenhuma polêmica na vida dele, não tem nenhum inimigo, é um queridão, uma pessoa de quem todo mundo gosta, tem uma vida pacata, assim, teve um casamento longo, agora está no segundo casamento, tem um monte de filho, uma fazenda, o projeto da fábrica de gaiteiros, que é muito legal, mas ó, só aí eu já contei várias histórias, mas não tem nenhuma história escabrosa, porque só se o Márcio tivesse inventado alguma história escabrosa, porque o Renato é esse cara tranquilão, queridão e tal, né? Muito diferente de escrever uma biografia sobre o Júlio Reni, por exemplo, né? Que é a outra que eu comentei aqui. Tem um monte de história dramática para contar e tal. O Márcio aproveita então para colocar, para fazer assim uma rápida história do acordeon também, para fazer um rápido histórico de outros artistas gaúchos que tiveram importância nacionalmente, enfim. E contou muito com a colaboração, porque é uma biografia super autorizada, né? Ainda que no caso do Renato não fizesse diferença entre ser autorizado ou não, porque não tem nada para esconder, mas é uma biografia que tem daí muito material fotográfico que o próprio Renato conseguiu, né, do acervo dele, que é interessante, assim, né? E passa por todos os discos dele, conta muitas das histórias, né? E algumas que sempre é bom lembrar, porque muitas pessoas não sabem. Por exemplo, o primeiro disco do Renato Borghetti, o Gaita Ponto, de 1984, é um disco que ninguém acreditava muito, ele foi gravando de madrugada, porque era mais barato e tal. O Renato estava despontando naquele momento e o disco acabou sendo lançado pelo Ayrton dos Anjos, o Patinete botou força, lançou por uma gravadora da época e em 4 meses ele tinha vendido 100 mil cópias. Isso é um número que é já por si só impressionante, 100 mil cópias, mas fica mais impressionante quando a gente lembra o fato, né, o fato que está no livro, de que foi o único disco brasileiro de música instrumental até hoje que vendeu 100 mil cópias. Não foi o Egberto Gismonti, não foi o Hermeto Pascoal, não foi o também gaúcho de Amando Costa, foi o Renato. Esse disco hoje deve estar por volta de 250 mil cópias vendidas. Mas foi um fenômeno, assim, né? E naquele momento, eu estava lá, eu era jovem, mas eu estava lá naquele momento. Foi interessante porque todo esse mundo, toda essa coisa hoje que a gente reconhece, das pessoas irem tomar chimarrão no brick, né? Das pessoas voltarem a usar bombacha, essa aproximação com o gauchismo da geração que então era jovem, que tinha como Renato 20 e poucos anos. A figura do Renato é muito importante nisso, foi muito central nisso. Foi através daquele cabeludo de camiseta, bombacha e alpargata surrada, cabeludo e com chapéu, que muita gente jovem passou a se interessar por esse mundo da música regional, por esse universo regional. O próprio Renato é um cara urbano, né? Um cara que foi passar a ter essa vivência campeira a partir do momento em que ele foi para o CTG 35, lá começou a dançar, depois começou a tocar acordeon. Foi o caminho inverso, assim, ele foi atrás. Hoje ele vive metade do tempo em Porto Alegre, metade do tempo numa fazenda ali no Pontal, em Guaíba e tal, mas é uma coisa que foi construindo. Enfim, tem um monte de história legal. Procurem esse livro, que inclusive daí depois faz o que eu estou fazendo, que é reescutar todos os discos do Renato. Esse Tal de Borghetinho, o lançamento da editora Belas Letras, um livro escrito pelo Márcio Pinheiro.